Olá, meus amigos, estamos aqui de novo no canal da Aquaminas, mais uma oportunidade de aprender mais sobre peixe e sobre piscicultura. O assunto do vídeo de hoje é plantas aquáticas. Será que vale a pena ter elas aí no seu lago? Meus amigos, eu recebo bastante essa pergunta, esse questionamento. Júnior, será que é bom ter plantas aquáticas dentro do lago? Será que um lago como esse aqui poderia ser vantajoso para a criação de peixe? Vamos conhecer algumas delas antes da gente falar realmente se vale a pena ou não ter no seu lago. Te convido para dar uma volta aqui comigo. Eu vou mostrar algumas das principais ou das mais comumente encontradas aí por aí nas pisciculturas e também nos ambientes naturais. Agora esse lago que está todo tomado, esse aqui é o famoso aguapé. Olha como ele enraiza bem no fundo. Vou puxar uns aqui. Olha o tamanho da raiz dele. Ele já quase tocou o fundo do lago. Essa aqui é uma outra planta bastante invasora. Eu vou tratar elas aqui, gente, vocês me perdoem, quem conhece pelo nome científico, com outros nomes, tá? Eu vou tratar pelo nome popular, ou nome regional nosso. A gente trata ela como braquiária do brejo, ou braquiária cipó. Sai da beirada, ela está enraizada aqui, diferente da aguapé que está flutuando lá no meio, ela está enraizada aqui. Mas ela vai indo, ó. E ela forma uma trama muito forte, muito difícil de ser retirada. Olha como as raízes estão ali, ó. Uma parte já está na água. E ela se alastra com muita facilidade. Esse aqui é o alface d'água. Tá um pouco sentido, ele é bem verdinho, ele é até bem bonito na água. O pessoal às vezes leva para o tanque que acha bonitinho. Mas realmente também é uma planta bastante invasora. Mas nesse caso aqui tem uma folhagem bem macia. A carpa-capim adora ele. A folha é bem macia. E a raiz é comprida, ó. Vai quase até tocar lá no fundo do lago. Essa aqui é a taboa, é bem conhecida na região aqui. Ela fixa a raiz no fundo, nas partes mais rasas, principalmente nas cabeceiras do lago, como está ali, ó. É super difícil acabar com ela, né? Porque é uma folha que está quase toda para fora da água, ela fica uma parte só submersa, enraizada no fundo, e geralmente não tem nada que come essa planta. Então ela é uma das que mais a gente vê mais nas cabeceiras de açude aqui na região. E essa aqui é a salvínia. Parece um aguapézinho, mas tem a folha mais fechadinha, né? Mais aveludada. Essa realmente é uma planta muito forte, que se espalha com muita velocidade. Ela é flutuante, tem a raiz parecida com a do aguapé, flutuante. E é uma planta que realmente ela toma conta do lago com muita rapidez. Nesse lago aqui tem uma outra planta que conhece ela aqui por cebolinha d'água. Ela é um canudinho. Até quando a gente puxa aqui ela faz até um barulho, ó. Ela estoura. Então é uma planta também de brejo, mas que por vezes vem entrando aí na parte rasa do lago e fica nessa situação aqui. Vou colocar também a imagem de algumas outras aí que eu não tenho aqui acesso a elas, mas vou mostrar para vocês aí algumas imagens de lagos com plantas diferentes. Certo, então para que vocês entendam, o objetivo aqui não é falar mal de planta aquática. Elas na natureza desempenham um papel importantíssimo. Em alguns cenários você vai ver lagos ou açudes com plantas aquáticas em harmonia com o ambiente, tomando parte daquele ambiente, e os peixes podem ficar debaixo dela, se beneficiar. Muitos animais vivem ali nas suas raízes, as aves pousam em cima dela para conseguir alimento. Então, na natureza, ela tem seu papel muito importante. Algumas participam até da limpeza da própria água, né? Suas raízes têm potencial de segurar substratos, de segurar sedimentos, então fazem parte da ciclagem de nutrientes, então desempenham um papel. E muitas delas também são usadas como plantas ornamentais, porque são bonitas, compõem o ambiente, produzem flores, em alguns casos deixam o ambiente muito mais bonito. Então na ornamentação também tem sua função. E tem que destacar também aqui que algumas pessoas já fazem o uso, o manejo dessas plantas aquáticas em filtros de água, mas com manejo planejado, onde você
Tem um local onde a planta fica e depois o tanque do peixe, você passa a tua água pela raiz da planta e ela tem poder de limpeza. Então eu destaco que ela tem suas funcionalidades, até mesmo algumas plantas aquáticas se destacam por ter quantidades significativas de proteína, né? Então isso pode servir de alimento para os próprios peixes. Mas vamos pensar na situação de um lago de piscicultura, um lago como esse que está aqui atrás, um lago que você entanca essa água e você vai colocar peixe para crescimento. Ela tem alguma vantagem dentro desse ambiente de lago no uso estritamente para a criação de peixe? Porque eu quis mostrar essas plantas em situações reais, né? Qual a dificuldade dela dentro da piscicultura? O principal ponto é que, na maioria dos casos, a grande maioria dessas plantas aquáticas, elas têm um nível de proliferação muito, muito alto. Elas aumentam com muita facilidade, se reproduzem muito e se alastram muito no lago. E é muito comum que você perca o controle. Se você coloca o aguapé, se você coloca o alface d'água, qualquer outro desse tipo de planta, com o objetivo de compor parte do seu açude, com pouco tempo o seu lago pode estar todo tomado com ela. E isso é uma dificuldade danada dentro da piscicultura. Imagina nessa situação do lago que a gente mostrou, se você vai conseguir manejar esse lago, tirar com arrastão ou fazer qualquer tipo de manejo aí dentro. É praticamente impossível. Fora isso, você vai ter uma segunda dificuldade, que é, além dela aumentar e tomar conta de todo o lago, dificultar o manejo, né, impossibilitar o manejo, você vai ter ela tomando conta de toda a superfície. Então, inicialmente é bom para a água, mas com o passar do tempo ela toma conta de tudo e você vai ter um tanque sombreado. Tira o sol, não consegue mais bater na superfície e penetrar na água. Então você vai ter um lago sombreado. A tendência é que embaixo dela você vai ter uma água totalmente transparente e mais fria. Os peixes vão ter que viver naquela água mais fria, mais transparente. E você vai ter uma dificuldade danada de sobrevivência desses peixes, né? Aí vem outro questionamento, mas elas não produzem oxigênio para a água? Existe uma confusão aí. Se você pensar em oxigenação para a água, são as microalgas, as algas verdes que estão na água. Elas sim vão pegar a luz solar e vão fazer fotossíntese e vão liberar oxigênio dentro da água. Essas plantas aquáticas que a gente está falando, as chamadas também de macrófitas aquáticas aí, as folhas estão do lado de fora. Então a fotossíntese acontece na folha, que está do lado de fora. A liberação de oxigênio é para o lado de fora e não na água. Então ela não tem como ela pegar oxigênio e liberar pela raiz. É o contrário, ela pega luz solar e faz fotossíntese, mas tudo acontece fora d'água, então não tem incremento de oxigenação dentro da água através dessas plantas flutuantes ou dessas plantas que têm folhagem do lado de fora. E até o contrário disso, quando você tem uma situação do lago todo tomado de plantas, elas, depois de mais velhas, elas vão começar, as folhas velhas vão começar a morrer e as raízes desprender e você vai ter um nível de sedimento muito maior. E todo esse material que está apodrecendo ali na raiz ou deixado no fundo, ele vai consumir oxigênio, liberar amônio, liberar nitrito. Então por que a dificuldade dela do lago, de colocar essa planta dentro do lago? É justamente isso. Um lago de criação de peixe, você joga ração de proteína alta, então você tem luz solar, água mais morna e água com bastante nutriente. A tendência é que dá um boom, uma explosão reprodutiva nessas plantas. E aí acontece isso que nós estamos comentando. A proliferação desordenada e você ter um lago todo tomado de plantas aquáticas. Então na prática, para quem maneja peixe nessa situação de lago escavado, em peixes soltos no lago, a gente entende que não vale a pena ter as plantas ali convivendo junto. A chance de dar errado é altíssima. Vamos pensar na situação de controle, se ela já está no seu lago, igual está o meu tanque aqui, ó, esse lago, já tomado de plantas. Como é que se faz o controle disso? É dificílimo, né? Geralmente a recomendação é que você tire manualmente ou com máquinas, dependendo da situação que tiver. Lembrando que isso não é um lago natural, senão não poderia mexer, isso é um lago feito, é um lago de piscicultura que a gente consegue secar, tirar água, maneja no dia a dia. Então eu consigo botar uma máquina, retirar a parte disso ou tirada manual. Difícil de fazer o controle, por isso que é muito melhor que você não coloque essa planta ali, não leve ela para lá, né? Que se ela, uma vez instalada, é difícil você erradicar essa planta daí. Algumas delas têm bulbos ou cará, né, que fica no fundo e você tira toda ela, ela volta com o passar do tempo, então realmente existe um cuidado maior. O que ajuda, algumas dicas que pode te ajudar no controle dela. A gente tem algumas espécies herbívoras, eu posso citar principalmente a carpa capim,
que é um peixe herbívoro de excelente qualidade de carne que você pode estar colocando numa proporção de um peixe para cada 20 metros quadrados numa situação dessa, e ela vai comer, vai consumir as folhas dessas plantas que estão ali na beirada. Então algumas plantas pode ser comida pela carpa capim. Se você conseguir ter um bom nível de peixes herbívoros ali dentro, vai fazer um bom controle. Tilápia rendália também ajuda bastante nisso, que ela também consome a folhagem. Mas para isso funcionar, tem que lembrar que o peixe não vai fazer um milagre. Se o teu lago já está todo tomado de planta aquática, você vai ter que fazer uma limpeza primeiro e depois você coloca os peixes herbívoros para que ele não deixe aquilo voltar. Ela vai fazer o controle, mas teu tanque já tem que estar um pouco já limpo para que esse controle seja eficiente. Outra dica que eu posso te passar é tomar cuidado com tanques de água muito transparente. Algumas dessas plantas que vão nascer do fundo, vão perfilhar do fundo, como é o caso da taboa, ela precisa de luz solar para que ela venha do fundo perfilhando. E aquele é o momento que o peixe pode comer, a hora que ela está nascendo do fundo. Mas se você mantém esse lago com a água um pouco mais escura, você impede muitas dessas plantas aquáticas de aparecerem. Algumas delas vêm realmente brotando do fundo, né? Então se você coloca tilápias ou carpas húngaras, que é peixe que fuça um pouquinho no fundo e deixa a tua água um pouco mais barrenta, você impede a penetração de luz solar e aí de tabela você acaba dificultando o aparecimento de plantas invasoras e também de algumas algas filamentosas que vêm do fundo dos lagos. E para algumas plantas, como é o caso das ninféias, que são plantas que têm o seu carazinho reprodutivo está lá no fundo e elas soltam um cordãozinho e a folhagem fica lá em cima, peixes como patinga ou pacu interessam em comer esse bulbo que está lá no fundo ou o talo dela, então você vai cortar. Então compor o tanque com peixes é muito bom para você evitar esse aumento aí ou aparecimento de plantas indesejáveis ou de plantas aquáticas que possam estar te incomodando. Isso é uma situação que eu vejo muito na região, açudes grandes de fazenda, onde os donos não conseguem resolver a situação de limpeza e fica botando máquina todo ano para fazer a limpeza. Então o meu conselho é, faça uma limpeza com máquina. Algumas plantas que estiver fora da água você pode fazer o uso de herbicida, mas não pode jogar ele na água, que é um pouco perigoso. Mas se você faz o controle de borda, faz o controle com máquinas na lateral, tira manualmente e depois coloque peixe no seu lago. Faça o empeixamento do lago por completo, coloque tilápias, coloque peixe redondo, isso vai beneficiar a água do seu lago, vai ficar uma água muito mais bonita, e coloque espécies herbívoras também para compor, e assim você vai controlar, deixar seu lago mais limpo e o teu ambiente vai ficar livre dessas plantas aquáticas também. É isso, pessoal, espero ter ajudado vocês com mais essas dicas sobre plantas aquáticas. Fiquem sempre ligados nos nossos vídeos e até nosso próximo encontro aqui, sempre no canal da Aquaminas. Até mais!